devemos nos preparar para uma consulta? Bom, a gente sempre diz que a consulta é agendada, né? Seja no Instituto Reage ou em qualquer outro consultório médico. Então a pessoa vai se preparar para isso, né? Então ela vai ligar, ela vai agendar pelo WhatsApp, o que seja. Então ela tem que anotar para não esquecer, porque a gente considera nosso maior público são idosos, né? E muitas vezes são os filhos que agendam com muitos compromissos. Então saber onde que você vai se consultar, o horário, o local, ver se tem estacionamento. Os nossos pacientes, né, muitos têm cadeira de rodas, têm dificuldade de locomoção. Então na nossa estrutura a gente sempre tem vagas de estacionamento na frente, possibilidade de descer uma cadeira. Mas nem todo lugar é assim, então é importante a família se programar, porque Joinville chove bastante, né? E muitas vezes na hora de descer essa pessoa, de organizar a entrada dela, isso pode atrasar e perder um pouco do seu tempo de consulta. Então a gente já começa nesse planejamento para a chegada. Segunda coisa que a gente sempre diz, não é levar a receita que recebeu na última consulta, mas dizer os remédios que está usando. Pode parecer mais e ver a mesma coisa, não é. Então a gente pede para os nossos pacientes sempre levarem as caixas dos remédios que estão utilizando ou as embalagens. Se tiver realmente usando o que está na receita, tudo bem. Mas na maioria das vezes eles vão a alguns outros médicos que são associados a outros medicamentos, ou mesmo na farmácia, ou algum remédio que está usando e nunca contou, nunca comentou. Então a gente sempre pede para levar tudo que está usando. E aí os médicos vão olhar, inclusive fitoterápicos, fórmulas, tudo. Porque tem medicamentos, inclusive, que têm associação, que podem piorar o outro medicamento. Então, tudo isso é importante para que a pessoa saia de lá com uma prescrição bastante ajustada, né? Aquilo que eles precisam. Outra dica, né? É anotar os principais problemas de saúde. É bastante comum chegar no consultório e esquecer, né? Aquilo que você foi lá falar, ou assim que saiu, falar, nossa, esqueci de contar tal coisa. Então anotar até por ordem de prioridades, aquilo que te incomoda mais em relação àquilo que está mais controlado, aquela dúvida que você tem para tirar. Porque lá na clínica as consultas duram de 30 a 60 minutos, né? A depender se é a primeira consulta, se é uma consulta mais de segmento. Mas é um tempo grande, só que a pessoa, conforme o avançar da idade, ela tem mais comorbidades, ela tem mais queixas, mais dúvidas, né? Então é bem importante você ir com isso anotado para não esquecer. Para depois da consulta não falar, eu queria tanto ter perguntado tal coisa e eu esqueci.